O sonho de um homem ridículo, Dostoiévski. O sonho de um homem ridículo, que nessa minha edição está nesse volume aqui, do Dostoiévski, foi publicado pela primeira vez em 1877 e faz um contraste curioso com outros contos longos ou novelas que o Dostoiévski escreveu por essa época ou um pouco antes. Por exemplo, O Sonho de um Homem Ridículo, ele termina com uma nota de esperança que contrasta com o desfecho de Notas do Subsolo, que já tem um vídeo, eu vou deixar o link embaixo, também do Dostoiévski, onde a gente pode dizer que o desfecho é uma espécie de... termina numa espécie de infelicidade resignada, talvez. E faz um contraste gritante com o desfecho de Adócio, que termina, que a gente pode dizer, eu acho, num tom de desespero, né, de grande sofrimento. E O Sonho de um Homem Ridículo é uma outra coisa. É algo que eu diria novo, se a gente for pensar nessas outras duas novelas. O Dostoiévski abre esse conto com uma frase muito simples, mas que vai ter um grande peso, especialmente a palavra que ele usa e que já está no título. A frase que abre O Sonho de um Homem Ridículo, e que eu comparei com outra tradução direta do russo, que é da mesma forma, é: eu sou um homem ridículo. E aí o Dostoiévski passa 2 parágrafos, tanto nessa tradução aqui, quanto na tradução direta do russo que eu examinei, falando sobre isso. Seu personagem narrador, ele fala que ele sabe que é um homem ridículo, ele sempre foi ridículo, ele percebeu isso quando ele ainda era criança, e as outras pessoas sempre riram dele, e ao mesmo tempo ele acabou sendo levado a desprezar as pessoas à volta dele, porque ninguém melhor do que ele sabia que ele era um homem ridículo, e que isso em princípio incomodava. Depois ele entrou numa espécie de limbo emocional, né? Quando ele chegou à conclusão de que nada tinha importância, né? Tudo era indiferente, a vida, as pessoas, a sociedade, o mundo e ele mesmo. E aí o Dostoiévski, durante 2 parágrafos, os 2 parágrafos iniciais desse conto ou novela, ele repete 10 vezes, tanto nessa tradução quanto na outra, a palavra ridículo. E aí eu fui examinar no dicionário, porque eu acho que vale a pena a gente examinar, já que ele frisa tanto isso através da boca do seu protagonista narrador, o que os dicionários definem como ridículo, afinal de contas. Aí eu fui pro dicionário do Aurélio, que diz assim: ridículo, que provoca riso ou escárnio, grotesco. Disse de pessoa que se torna risível por levar ao exagero aquilo que é natural ou apropriado a determinada condição. Risível, cômico. Ridículo, de pouco ou nenhum valor, insignificante, irrisório. E aí eu fui pro dicionário do Wise, que as definições são mais ou menos essas que eu acabei de dar, que eu encontrei no Aurélio, e mais essa aqui que eu achei interessante de acrescentar. Ridículo, destituído de bom senso ou ponderação. Então, o protagonista narrador desse conto sabe desde o início e nos diz, desde a sua primeira linha, que ele é um homem grotesco, ele é um homem que é alvo de escárnio, ele é um homem que, nas suas atitudes, nas suas palavras, na sua forma de se portar e de falar, provavelmente, ele exagera tanto aquilo que é socialmente aceito que se torna ridículo. Ele é um homem, talvez também pela outro significado possível da palavra, insignificante. Um homem sem importância. E quando ele chega a essa ideia de que, afinal de contas, nada tem importância, tudo é indiferente, inclusive o fato dele ser ridículo e dos outros rirem dele, a gente, como leitor, suspeita que isso aí é uma capa, né? Que é uma forma como ele resolveu se refugiar, né? Se proteger, talvez seja a palavra. E essa suspeita acaba se provando verdadeira, né? Essa ideia que a gente como leitor tem, porque o personagem vai nos contando. Logo no início ele nos diz que ele sabe que ele é um homem ridículo, tudo isso que eu falei, mas que agora ele não se importa porque
Ele até tem pena das pessoas que riem dele, ele tem vontade até de rir dela, de rir junto com elas, não por ele ser ridículo, mas porque ele se sente tomado de compaixão pelas outras pessoas, porque ele descobriu a verdade. E aí ele começa a nos contar, né? Ele faz esse preâmbulo todo, falando de si mesmo, do que ele é, da sua condição, da sua posição diante do mundo, até que numa determinada época da sua vida, dele já adulto, ele resolveu comprar um revólver, porque afinal é a conclusão lógica. Se a vida não tem importância, se o mundo não tem importância, se o próximo não tem significado, né? Se as pessoas à minha volta me são indiferentes, se eu mesmo sou indiferente a mim, se eu também acho que eu não tenho importância, por que não dar um tiro na cabeça? Né? Por que não acabar com tudo, se tudo é indiferente? E ele havia, então ele conta que ele havia comprado esse revólver e estava esperando a noite que ele ia decidir, né? A noite que ele ia chegar e dizer, não, é hoje que eu vou acabar com a minha vida. E uma determinada noite ele está andando pela rua, ele olha para o céu, olha para as estrelas e decide que aquela é a noite. E no que ele está caminhando para casa, ele é abordado por uma criança, uma menininha, que ele calcula que tem uns 8 anos, mais ou menos, olhando para ela, com uma roupinha esfarrapada, com uns sapatinhos rotos nos pés, e que está muito agoniada, muito angustiada, e que segura no braço dele e só fica dizendo, chorando e dizendo, a minha mãe, a minha mãe. E aí ele deduz, né, que a mãe dela deve ter passado mal, deve ter acontecido alguma coisa, e que ela saiu pela rua gritando, né, e chorando, buscando alguém que pudesse ajudar. E ela fica segurando o braço dele, chorando e pedindo, mas ele não ajuda, ele simplesmente dá um pontapé na criança. E aí ela cai, mas ela se levanta, ela vê uma outra pessoa na outra calçada e se dirige a outra calçada, né, para falar com aquela outra pessoa que talvez a ajude. E aí ele sai andando e chega em casa, né? Se senta no quarto dele e fica olhando pro revólver. E ele começa a se fazer uma autoanálise de repente, porque ele detecta nele mesmo, ele acaba detectando isso nele mesmo, que ele não é tão indiferente assim. Porque ele fica se lembrando da criança. A imagem da menina fica na cabeça dele e ele fica se perguntando por que ele não ajudou a menina. Ele poderia ter ajudado a menina, não seria uma coisa difícil. E aí ele fica pensando nisso, né? A gente percebe que ele está se dando conta que aquela capa que ele usa é ilusória, até que ele adormece ali diante do revólver e tem um sonho. E é esse sonho, junto com o encontro com a menina, que praticamente provocou o seu sonho, o sonho ao qual o título, né, do conto ou novela faz alusão, o sonho de um homem ridículo, que vai fazer a grande diferença, a grande virada na postura desse personagem, na forma como ele olha a si mesmo, olha a vida e olha as pessoas à sua volta, ao seu próximo. E aí ele termina o conto dizendo que ele agora sabe a verdade e que ele quer compartilhar essa verdade. Ele até sabe que ele não sabe falar direito, que ele não vai saber como se expressar, mas ele vai continuar tentando. E aí ele observa. Nos lembremos que estamos no século XIX e o Dostoiévski está escrevendo nesse período em que a ciência já se tornou a nova deusa, né? E aí ele declara que as coisas contra as quais nós devemos lutar são a ideia de que a consciência da vida é superior à vida e a ideia de que o conhecimento das leis da felicidade é superior à felicidade. Ou seja, a busca de conhecimento, todo o raciocínio, todo o endesamento da razão, todo essa entronização da ciência como aquela que vai resolver todos os problemas e que merece todo o nosso respeito, né? E nosso louvor tem que ser destruída. As pessoas, a felicidade, a vida são sempre mais importantes do que o conhecimento da vida, do que o conhecimento da felicidade. E nas últimas linhas de O Sonho de um Homem Ridículo, o protagonista diz que quanto à menina, ele vai continuar procurando. Ele vai continuar procurando a garotinha até encontrar. Esse conto do Dostoiévski é mais uma das obras que ele
dialoga e ao mesmo tempo contesta o pensamento da sua época, o culto da razão, o culto da ciência, e essa ideia de que nosso conhecimento é sempre mais importante do que o nosso sentimento. E aí ele se aproxima, por exemplo, de um pensador da primeira metade do século XIX, né, já havia falecido quando Dostoiévski estava escrevendo, que é o dinamarquês Søren Kierkegaard, que também chegou a abordar essa questão nas suas obras de filosofia e teologia. E eu já havia percebido isso quando eu escrevi uma resenha dessa novela, e aí eu fui reler e depois escrevi a resenha. Tá no Scooby, eu vou deixar o link embaixo. Como você pega o texto do Dostoiévski e ele comprime de uma tal forma as ideias que você pode parar assim numa página e ficar meditando em algumas ideias que ele vai atravessando no meio do texto, no meio do monólogo do seu personagem, coisas que ele só passa assim de raspão e que aí você, como leitor atento, você para e fica meditando naquele trecho e pode escrever a respeito e especular em cima daquilo ali. Uma série de ideias que ele vai conseguindo comprimir nessas poucas páginas, que são mais ou menos 20 páginas dentro desse livro aqui, numa letra miúda. Aqui. Uma letra bem miudinha, em 20 páginas, ou seja, um conto longo ou uma novela. O Sonho de um Homem Ridículo, que é, dentre as novelas com protagonistas narradores do Dostoiévski, dos seus homens supérfluos, é das que eu conheço, a sua novela que realmente encerra de uma forma comovedora, como muitas, mas definitivamente esperançosa.